Boa noite, irmãos. Fique de pé. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração nessa noite linda. Tivemos um dia lindo, maravilhoso, um culto abençoado. Estamos de volta aqui para entregar nossas vidas, receber do Senhor, né? Primeiramente, nós vamos nos dedicar a Ele, nos entregar, né? E engrandecer o nome dEle. E vamos receber dEle também a palavra que Ele colocou no coração, através dos louvores, né? Que vamos entoar, através da mensagem que Ele já colocou no coração do pastor. Tenho certeza que vamos sair daqui cheios da Tua palavra. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus, rendidos a Ti, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, porque não somos merecedores, mas o Senhor tem derramado as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas e nós queremos Te agradecer. Que esta noite, Senhor Deus, que nós possamos abrir a nossa boca para glorificar o Teu santo nome. Que não saia nada de mim, mas que tudo que eu venha falar, que eu venha fazer, venha cantar, seja para honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Senhor, abençoa o Teu povo que está aqui, abençoa o povo que está em casa, Senhor Deus, assistindo pela internet, Senhor Deus. Cuida deles, Senhor Deus, cuida de cada um, Senhor Deus, para que nós possamos sermos transformados pela Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. 1 Crônicas 29, nós vamos estar lendo os versos 10, 11 até o 13. 1 Crônicas 29, do 10 ao 13. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Gostaria de pedir à igreja, vamos ler todos juntos esse versículo, esse último versículo 13. Vamos lá? Agora, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. É o que nós vamos fazer agora. Louvar o glorioso nome do Senhor. Porque tudo é dele. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, né? E vamos declarar neste momento. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado
como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. A igreja amém. louva. Só tu és. Mais uma vez, igreja. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Não há outro como o nosso Deus. Vamos continuar glorificando o nome do nosso Deus. E nós estamos aqui para adorá-lo. Então, vamos continuar louvando. Eu posso ouvir a igreja? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Mais uma vez, nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Te damos honra, igreja. Te damos honra. Teu é o poder. Então vem incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Mais uma vez. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Vamos continuar louvando, glorificando, entoando louvores a Ele. Porque não há outro como o nosso Deus. Ele é o Alfa, é o Ômega. Ele é a razão de estarmos aqui nesse momento. Então vamos adorar. Não há outro como tu. Não há outro como tu, soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Declare mais uma vez, não há outro como tu. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, igreja. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és és o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Este momento é um momento especial, é um momento em que nós dedicamos as nossas ofertas ao Senhor. E oferta, meus irmãos, também é um momento de adoração ao Senhor. Nós, às vezes, imaginamos que ofertar é só entregar o dinheiro ou entregar o dízimo, mas também é um motivo de adoração ao Senhor. Quando nós temos o privilégio de adorar aquele que um dia veio a este mundo para nos trazer este momento
tão precioso, que é o momento em que nós nos encontramos na presença do Senhor para a sua adoração. Imagina, meus irmãos, quando nós podemos entender este momento de adoração ao Senhor, dedicação de adoração ao Senhor, através das nossas vozes, do nosso louvor, da oração, da leitura da palavra, do encontro com o Senhor. Tudo é momento de oferta ao Senhor. E eu estive imaginando, meus irmãos, que desde o princípio, desde quando Jesus nasceu, houve este momento tão precioso na vida de Jesus, quando ele veio ao mundo. E eu escolhi para nós lermos neste momento, eu quero convidar aos irmãos a abrirem suas Bíblias ou recitarem, se souberem, Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus capítulo 2, versículo 11. Que nos diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, que momento precioso, o momento em que eles tiveram o privilégio da adoração ao Senhor, como a entrega daquilo que estava em suas mãos. Nós nos entregamos ao Senhor aquilo que merece, aquilo que pertence, aquilo que é do Senhor. E neste momento, cada irmão vai ter esta oportunidade de entregar a sua oferta ao Senhor. Eu vou orar e logo após os irmãos estarão com esta oportunidade. Senhor Deus, nosso Pai querido, Senhor, nós estamos gratos ao Senhor pela vida de cada servo que já se encontra aqui na tua casa nesta noite. Senhor, nós estamos com nossos corações alegres porque o Senhor nos dá este privilégio de poder te adorar, Senhor, através das nossas vozes, Senhor. Usa, ó Deus, cada um aqui nesta noite, Senhor, usa cada um de nós, e que possamos, Senhor, termos sempre esta oportunidade e o desejo de te servir, Senhor, pois nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor, nós somos tão pequeninos, Senhor, para poder entrar na tua presença e falar com o Senhor, mas o Senhor nos deu este privilégio, esta oportunidade, lá na cruz do Calvário, quando o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique de pé, vamos continuar o nosso louvor. Esse momento também é uma forma de adorar ao Senhor, né? Quando entregamos o dízimo. Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras e verei pra ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor.
do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, Majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. a gente vai voltar em Majestoso Rei, a igreja. Majestoso. Majestoso. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Pra sempre. E pra sempre, sempre darei louvores a ti. E pra sempre, sempre darei louvores a ti. Amém. Um, dois, som. Agora sim, agora sim. Meus irmãos, estamos aí, enquanto o pessoal da mídia está ajeitando ali uns detalhes, que essas coisas acontecem, eu louvo a Deus pela nossa equipe de mídia. Isso faz parte, de vez em quando acontece isso, esses imprevistos. Mas isso não vai atrapalhar a nossa adoração ao nosso Deus. Enquanto isso, então, enquanto está ajeitando ali a questão do microfone, quero comunicar que semana que vem, Páscoa, nós teremos a nossa programação de Páscoa, teremos aqui uma noite de celebração ao Senhor, teremos a ceia do Senhor e cremos que vai ser um culto lindo, abençoado para a glória de Deus. Você que vai estar por aqui, que não vai viajar, que não vai estar trabalhando, traga a sua família, convide pessoas para estar aqui conosco. Cremos que será um tempo muito abençoado, um tempo
de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, muito abençoado. Então prepare-se para esse momento, para a semana que vem, é a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, celebramos a ressurreição e queremos, desde já, estar formalizando esse convite para que você crie expectativas de adorar a Deus, na adoração ao nosso Deus, nesse momento tão especial na vida da igreja, que é a celebração da Páscoa do Senhor, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o coelhinho, não é o chocolate. O chocolate é muito gostoso, engorda um pouquinho, é verdade, mas é muito bom comer chocolate, né? Mas coma com moderação, vai devagar. Mas celebre a Páscoa, que não é o chocolate nem o coelhinho, é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Então tá bom. Então vamos estar iniciando o nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus. E hoje estamos iniciando o mês de abril, o primeiro domingo do mês de abril. E a igreja sabe, nós estamos caminhando dessa forma durante esse ano, de estarmos refletindo na Palavra de Deus, sempre um livro da Bíblia por mês. Fechamos mês passado, ou semana passada, que não deixa de ser mês passado, fechamos o livro de Jó e hoje estamos iniciando o Evangelho de Marcos. E eu quero te convidar a ler esse texto. Nós vamos iniciar no capítulo 1, versos 12 e 13. E o tema é esse, vitória sobre a tentação. É um assunto que nós não gostamos muito de falar, a questão da tentação. Mas que é algo que todos nós passamos por isso e cabe a mim e a você, cabe a nós estarmos preparados para lidar com a tentação que ela vem sobre nós. E precisamos estar fundamentados na Palavra de Deus para lidarmos com a tentação. Eu queria te convidar, antes de lermos o texto, a orar mais uma vez. Um tempo de reflexão da Palavra de Deus, um tempo em que Deus fala através do pregador. Lembre-se sempre, é Deus falando que é a palavra dele através do pregador. Então o que você vai ouvir agora é a voz de Deus, a palavra dele através do porta-voz, que pela misericórdia de Deus, pela graça dele sou eu, como poderia ser você também. Então baixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão especial que o Senhor nos dá de estarmos cultuando a Ti, de adorar a Ti. É lindo, ó Deus, ver a Tua igreja reunida, cantando louvores ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Sabemos que tantas outras pessoas gostariam de estar aqui, gostariam, ó Deus, de ter esse tempo junto com a igreja, adorando a Ti, e por algum motivo, por algum impedimento não estão. E obrigado, ó Deus, porque esses irmãos que estão aqui valorizam isso, entenderam isso, entendem isso e abriram mão de qualquer outro compromisso para estar aqui, porque entenderam que esse é o momento mais importante de estar na Tua presença, cultuando a Ti junto com a Tua igreja. E nós cremos, ó Pai, que quando uma igreja para Te adorar, o Senhor ministra nosso coração, transforma, muda, aperfeiçoa e nos faz ficar cada dia mais semelhantes a Jesus. Obrigado por isso. Eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Fale ao coração da igreja. Nós carecemos, ó Pai, de ouvir a Tua voz. Aquilo que vai ficar também registrado, ó Pai, no YouTube, fale também ao coração daqueles que irão, em algum momento, ouvir esse culto, ouvir essa mensagem, que a Tua palavra gere vida na vida das pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler esses 2 versículos de Marcos 1. Versos 12 e 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Falando de Jesus Cristo, claro. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Esse é o texto que o evangelista Marcos traz sobre a tentação de Jesus. Se você pegar, por exemplo, no Evangelho de Lucas, vai estar mais detalhado. A gente vai, inclusive, usar alguns textos do Evangelho de Lucas aqui. Mas aqui fala da tentação de Jesus Cristo. Vamos lá para o contexto. Jesus acabara de ser batizado. Jesus havia passado pelas águas. João Batista havia batizado o nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. Assim que Jesus sai da água, o céu se abre
E o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a vida de Jesus, desce em forma de uma pomba sobre o nosso Senhor Jesus, e ele é tomado pelo Espírito de Deus, abrindo os céus e vindo o Espírito Santo sobre a sua vida. E olha que momento glorioso, uma voz vem dos céus, a voz de Deus Pai, fazendo uma declaração de amor de um pai para um filho. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Os céus se abrem e a voz de Deus torna-se audível de uma declaração de amor vindo do reino celestial, vindo do trono de Deus para o Filho amado. Que momento glorioso, que momento maravilhoso, momento lindo, histórico, espiritual, tremendo, indescritível. O momento em que Jesus Cristo é batizado, o momento que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba, o momento em que a voz de Deus Pai torna-se audível, fazendo uma declaração de amor, vinda direta do trono de Deus. Que coisa linda naquele momento ali do batismo de Jesus Cristo. Eu te convido a pensar um pouco sobre o seu batismo. O nosso batismo aqui. O que acontece logo após quando nós passamos pelas águas do batismo? Eu e mais alguns irmãos que estão aqui, quando passaram pelas águas, não tinham uma câmera, um celular para filmar. Os mais novos sim, mas eu não tive, eu acredito que alguns irmãos aqui também não tiveram uma câmera para filmar, um celular para fotografar, talvez uma Kodak, não é isso? Tira uma foto e se o filme não queimar vai dar certo, vai estar registrado. Talvez uma outra máquina que eu nem lembro mais o nome, daquela bem antiga, aquela de, não sei o que, 12 poses, 24 poses, não tinha esse negócio? É isso aí, a turma mais nova não sabe o que é isso não. E registrou o batismo, registrou aquela celebração tão linda. Eu não sei se você tem alguma fotografia, os mais novos provavelmente têm a filmagem, inclusive agora tem a transmissão no YouTube, olha só que coisa bonita, que coisa bacana. Foram acompanhados inclusive em tempo real, para quem, por exemplo, não pôde estar aqui nos últimos batismos, e talvez algum parente em algum lugar desse planeta acompanhou, algum amigo acompanhou pela internet, uma coisa linda, né? Esses momentos especiais, é um momento tão lindo, tão especial na nossa vida, que é a celebração do batismo, que vai muito além do simbolismo de passar pelas águas, de passar por esse momento de imersão das águas, esse simbolismo a qual a pessoa morre para o pecado e levanta purificada para servir a Cristo. É um momento lindo e especial que a gente nunca mais esquece. Essas coisas bonitas. Você lembra quando você se batizou? Vamos pegar agora, por exemplo, talvez os últimos batismos que nós já tivemos aqui, ou que você viu, que você vivenciou. A gente recebe o certificado, uma coisa linda, a gente chama nossos familiares, nossos amigos, a igreja, a gente tira essas fotos com a família, com os irmãos, com os amigos, a gente abraça, a gente chora, a gente ri, a gente bate palmas, a gente canta louvores, a gente vê a igreja cheia. O ministério de recepção tem que pegar mais cadeiras para colocar aí nos cantos, aí no corredor, para poder as pessoas acompanharem mais de perto. Sorrisos, lágrimas de alegria se misturam. Realmente é um dia inesquecível. E que eu creio que provavelmente você tem isso registrado aí, meu irmão e minha irmã, na sua mente, no seu coração, para o resto da sua vida. Talvez, se você como eu não tinha um registro para ficar ali guardado, uma fotografia, uma filmagem, mas certamente está registrado no seu coração, porque é a sua vida espiritual. E aquele momento marcou para você. E talvez você tenha lá guardado, e tomara que sim, deve ter o seu certificado de batismo. E inclusive, eu aconselho para você fazer um quadro bonito, como já falei aqui, uma moldura, ou guardar bem direitinho, porque
é algo que registra um momento espiritual marcante na sua vida, porque ali simboliza uma obediência sua ao Senhor Jesus, que é a ordenança do batismo. Uma coisa realmente muito bonita. Agora, vamos pensar em Jesus. Como foi com Jesus? Como aconteceu com o Filho de Deus logo após o seu batismo, logo após esse evento tão lindo que aconteceu com ele? A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, logo após o batismo, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Talvez alguns de nós, quando passou pelas águas, quando terminou toda a programação, após todo esse momento lindo, talvez você tenha ido comer uma pizza com os amigos, com os irmãos, com os familiares. Talvez tenha ido para casa e foi lá, ligou lá a internet, viu novamente, passou a madrugada vendo. Talvez você se reuniu, foi para casa jantar, ou você foi celebrar, e talvez você nem tenha dormido direito, porque aquilo não saía da sua cabeça. Marcante, inesquecível. Jesus foi para o deserto. Jesus, ele foi para aqueles momentos, ou aqueles dias, na verdade, 40 dias, para ser tentado pelo diabo. Como assim? Como assim? Eu lembro direitinho, aquele dia quando eu me batizei, o que eu fiz depois, com quem eu estava, o que eu fazia, com quem eu conversei, quem me abraçou. Como assim Jesus vai para o deserto? Ele foi para lá? Foi. Para ser tentado pelo diabo? Sim. Quem conduziu ele? O Espírito Santo? Como assim? Jesus, meus amados, iria começar o seu ministério. Ele estava iniciando o seu ministério, mas antes ele precisava passar pelo deserto. Ele precisava passar por momentos de tentação. Era necessário que ele passasse por aquele momento. E foram 40 dias, não foram 40 minutos. Não foram 40 horas, foram 40 dias de tentação. E eu quero ver com vocês alguns detalhes desses 40 dias de Jesus no deserto. Ver o quanto nós podemos aprender com Jesus na hora em que somos tentados. Ainda que seja após um momento de grande vitória na sua vida, porque eu e você não estamos isentos disso. Quando temos uma grande vitória e logo ali na frente, logo depois, passamos por momentos de tentação para nos derrubar e até para ofuscar o brilho daquele episódio maravilhoso que nós vivenciamos há pouco tempo, há poucas horas atrás, talvez. Então quero te convidar a pensar nesse texto para a gente poder aprender muito sobre a hora de tentação que eu e você enfrentamos. Primeiro precisamos entender que a tentação de Jesus não procedia de Deus. Aprenda bem isso. A tentação de Jesus não procedia de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta a ninguém. Tiago capítulo 1, verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, nunca tentou você, nem vai tentar. Deus não tenta ninguém. Então, o primeiro aprendizado que você deve ter, Deus não tenta ninguém. Ele nunca tentou você e nem vai tentar. Mas a tentação de Jesus foi uma iniciativa do próprio Deus. É isso mesmo, Deus não tentou ele, mas foi uma iniciativa de Deus tentar Jesus Cristo. Então nós concluímos que, entre aspas, não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus. Nós sabemos que ele atacou Jesus ferozmente, mas nós concluímos que não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus. Ao contrário, é Jesus quem está invadindo o território de Satanás. Pense nisso. Quem conduziu Jesus até o deserto,
o território de Satanás foi o Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo. É Jesus quem está empurrando as portas do inferno. É Jesus quem está atacando o inimigo. Entenda bem para que você não confunda e não diga que eu estou falando nenhum tipo de heresia. Mas que Jesus, conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, é conduzido para o local onde seria tentado, mas que, na verdade, ali naquele lugar, não seria Jesus o derrotado, seria o próprio diabo. Entenda que é Jesus atacando a porta do inferno. O inimigo não foi até o Rio Jordão, onde Jesus estava sendo batizado, onde ele foi batizado, para atacar Jesus ali. Ele não foi. Jesus que foi lá no deserto, no território de Satanás, levado pelo Espírito Santo, e mostrar as suas credenciais para o inimigo. E mostrar para o inimigo que ele era o Filho de Deus, e que Satanás seria derrotado pelo Filho de Deus. E Jesus dá os seus primeiros passos no ministério, dizendo para o diabo: eu não vou jogar o seu jogo. Eu não vou aceitar o seu jogo. Não pense que eu vou cair nas suas armadilhas. E Jesus vai lá e mostra as suas credenciais para o inimigo. Meus amados, o reino de Deus avança através da luta espiritual. O reino de Deus avança através do confronto espiritual. E Jesus, logo após o seu batismo, no início do seu ministério, está mostrando que é a igreja quem empurra as portas do inferno. É a igreja que vai no campo do inimigo empurrar as portas do inferno. Que ainda que seja tentada, ainda que a igreja de Cristo seja tentada, seja bombardeada pelo mundo das trevas, não é a igreja de Cristo que está na defensiva. A igreja de Cristo está no ataque. E nós precisamos entender isso. É a igreja quem avança contra as portas do inferno. E Jesus, logo no início do seu ministério, ele deixa isso bem claro para Satanás. E para nos ensinar que é a igreja que avança, é o reino de Deus que avança. Claro que o inferno vai reagir, é óbvio. Claro, porque Satanás está sendo perturbado na sua própria área. O inimigo é sempre mais forte, é claro, na sua própria área. E é claro que ele vai reagir, mas nessa reação, ele é derrotado pelo poder do sangue de Jesus, amém, igreja? Entenda isso. É ele que é derrotado, ainda que ele ataque a igreja, ainda que ele tente derrubar a mim e a você, o derrotado é ele. E Jesus deixou logo isso bem claro para ele, no início do seu ministério. O fato de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito para o deserto significa que se o diabo pudesse fugir, ele até fugiria, porque ali ele foi derrotado por Jesus. Ali ele já disse e deixou bem claro para o diabo que ele não iria jogar o jogo dele, que quem estava no comando era o Senhor, quem estava no comando era Deus. Tanto que o que o diabo fez? Logo depois, ele se afastou por algum tempo. É o que a Bíblia diz. Ele tentou derrubar Jesus. Jesus não cedeu. Lembrando que Jesus também era 100% homem. Jesus não cedeu. O que o diabo fez? Se afastou por algum tempo. Foi fácil para Jesus? Claro que não. Claro que não. Claro que foi um tempo difícil para Jesus, mas ele mostrou para o diabo: olha, eu sou o vencedor aqui pelo Pai, e você, como se Jesus falasse, você vai ver isso na cruz do Calvário.
Você vai ver isso. Eu sou o vencedor. Jesus estava ali como? Em jejum, em oração e com a palavra de Deus no coração. Ou seja, Jesus estava em plena comunhão com o Pai. Jejum, oração e palavra. Plena comunhão com o Pai, porque essa é a maneira de nós vencermos o inimigo. Firme na palavra de Deus, em oração. E se você é um cristão que faz jejum como Jesus fez, amém, louvado seja Deus pela sua vida. Se você não faz, fique firme sempre em Jesus, mas não deixe de estar na presença de Deus em comunhão. Fique firme com o Senhor. E isso faz o diabo estremecer. Isso faz o inferno estremecer quando estamos em plena comunhão com o Pai, firmes na palavra de Deus. Por isso podemos aprender muito com Jesus na hora em que chegar a tentação sobre nós. Porque ela chega. Porque ela chega. E precisamos estar firme com Jesus. Em oração, firme com Jesus na palavra de Deus, firme em oração em jejum para aqueles que fazem, deve ser respeitado. Firme em oração com Jesus para aqueles que não fazem, deve ser respeitado, mas sempre firme com Jesus. Sempre firme com Jesus. Eu quero trazer uns aprendizados em cima desse episódio que aconteceu com você, para que você esteja preparado, porque você precisa estar preparado para as ciladas do inimigo, para derrubar a sua vida. Primeiro, obedecer a Deus não garante vida fácil, mas assegura a vitória no deserto. Esse verso 12 diz, logo após, eu reforcei bem isso, logo após o batismo ele foi conduzido para o deserto. Ou seja, com Jesus não houve tempo para fotografias, não houve tempo para abraços, para filmagem, para comer pizza, não houve tempo para entrega de certificado, nada disso. Logo após, ele foi para o deserto. Saiu direto da água do batismo para o fogo da tentação. Será que a gente tem noção do que é isso? Do que seja isso? Direto da água do batismo para o fogo da tentação. O ministério de Jesus foi inaugurado com consagração e com tentação. Logo no início. Consagração e tentação. A tentação de Jesus não foi um acidente. Não foi um acidente. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ou seja, a tentação de Jesus estava nos planos de Deus. Estava nos planos de Deus. Porque não foi o diabo que conduziu Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito Santo que fez isso. Aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus em forma de pomba, esse mesmo Espírito conduziu Jesus para o deserto. Então, estava nos planos de Deus que Jesus passasse por aquele momento de tentação. Jesus estava relutante com isso? Ah, pai, isso não, por favor, já vou iniciar meu ministério assim, pai. Que isso? Que presente, que batismo que o Senhor me dá? Jesus falou isso? Não. Jesus foi conduzido pelo Espírito, ele não relutou. Ele estava consciente do seu ministério, do seu chamado. Ele estava intensamente determinado a fazer isso, porque ele estava alinhado com o Espírito Santo. Ele estava em consonância com o Espírito Santo. E no deserto, Jesus foi tentado para provar que era homem perfeito. Homem santo e perfeito. No deserto, Jesus provou que podia salvar o homem, porque ali ele triunfou sobre o diabo, sobre a tentação. Ali, Jesus, ele deixou bem claro para nós, para a sua igreja, que ele não caiu, que ele foi tentado como nós somos, mas que não caiu como nós caímos algumas vezes, infelizmente. E que nele nós temos condições de resistir ao diabo, e que somente através dele temos condições de resistir às astutas ciladas do diabo. Jesus provou isso.
No deserto, ele provou que podia ser o nosso refúgio, o nosso consolador nas horas mais difíceis, quando somos tentados. Porque na hora do fogo da tentação, é uma hora difícil, não é? É uma hora difícil para nós. Na hora do fogo da tentação, é uma hora que nós lutamos muito para não cairmos. Lutamos muito para não cedermos. Não é fácil, é algo que é mais forte do que nós como seres humanos carnais. Mas é algo que pelo Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, é possível vencer. E ele se torna o nosso refúgio, o nosso consolador na hora da tentação. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, ele é poderoso para socorrer você na hora da tentação. É ele o nosso refúgio, para nós nos refugiarmos, nos escondermos nele, sermos guardados por ele na hora da tentação, porque ela virá. E talvez você que está me ouvindo aqui esteja sendo tentado nesse momento para ceder, para pecar, para fazer alguma coisa que pode até inicialmente te dar algum tipo de prazer, mas que no final vai te gerar uma dor muito difícil, será um prazer muito amargo na sua vida, será uma queda, uma destruição. E Jesus está dizendo para nós, a palavra de Deus deixa bem clara para nós, que ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Porque ele passou por isso. Ele passou por isso 40 dias sendo tentado e venceu. E está dizendo para mim e para você que ele é nosso refúgio. Porque nele nós conseguimos vencer e somente nele nós conseguimos vencer. Muitas vezes a vontade de Deus nos conduzirá para lugares em que nós não queremos ir, mas precisamos ir. Jesus precisava ir para o deserto, no início do seu ministério, para mostrar as credenciais para o inimigo e para dizer para nós que ele seria, ou que ele é, o nosso refúgio, a nossa segurança na hora da tentação. E entenda que você vai precisar passar por lugares difíceis que você não vai querer ir, mas que você vai precisar ir. E não pense que o fato de você estar ali, você não vai ser tentado. Não pense que pelo fato de você estar naquele lugar, as coisas serão fáceis, porque não serão. São lugares que nós não queremos ir, por quê? Porque são perigosos. São lugares perigosos, mas são lugares que o Espírito Santo nos conduz, porque são os lugares das nossas maiores vitórias. São esses lugares em que o Espírito Santo nos conduz, e com a condução dele, a direção dele, são esses os lugares das nossas maiores vitórias. Com a direção do Espírito de Deus, nossas grandes vitórias acontecem nos nossos piores desertos. Não pense que Deus só vai te levar para lugares bonitos e floridos, para lugares atraentes. Muitas vezes, Deus irá te conduzir, ou algumas vezes, aí é Deus quem sabe, vai te conduzir para momentos de deserto. Tenha certeza disso. Mas o que vai fazer a diferença é justamente o fato de ele, o Espírito de Deus, estar te conduzindo. Nem sempre você vai trabalhar numa empresa que você gostaria de trabalhar. Nem sempre você vai estar ao lado de pessoas que você gostaria de estar. Nem sempre você vai estar no ambiente em que você gostaria de estar.
Mas você vai entender que foi o Espírito de Deus que te levou ali. Te levou para aquele lugar. E não é um lugar fácil. Na verdade, é até um lugar perigoso. Mas, sendo o Espírito de Deus te conduzindo, o Senhor, Ele se compromete em ser o seu refúgio, a sua segurança. E o lugar, aquele lugar que Ele te conduziu, vai ser o lugar da sua grande vitória. Amém, igreja? É isso. Nem sempre vai ser fácil, mas vai ser possível em Cristo Jesus. Mas é claro, meus amados, que isso não significa que devemos procurar a tentação. Não faça isso. Não faça isso. Não caia nesse erro de você achar que tem que procurar a tentação, achando que ela seja o propósito de Deus para a sua vida. Não pense dessa forma. Deixe o Espírito te conduzir, não faça por conta própria. Não caia nesse erro. Não ouse entrar numa zona perigosa. Não ouse, se não for com a direção do Espírito de Deus. Não ouse entrar no campo do adversário, se não for com a direção do Espírito de Deus. Não ouse entrar por conta própria, se achando super crente e que é impossível você cair. Não ouse fazer isso. E, na verdade, Jesus nos ensinou a orar, pedindo ao Senhor, para não nos deixar cair em tentação. Lembra? Mateus 6, verso 13, um sermão do monte. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não bata no peito dizendo que você é um super crente, uma super crente, você vai lá e vai pisar nas portas do inferno e vai fazer e acontecer, porque você é um crentão, tá no azeite, ungido, e isso e aquilo. Se for por conta própria, somente com a direção do Espírito de Deus. Jesus não procurou a tentação, ele foi conduzido pelo Espírito. Se tem uma zona perigosa, e você sabe que é perigoso, e você procura aquilo por conta própria, você está pedindo para ser tentado, e você corre um sério risco de cair, um sério risco. Jesus não procurou essa tentação. E se Jesus não procurou a tentação, nós também não devemos procurar. Não devemos. Deus tem um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação, disse John Henry. Todos nós somos tentados, todos nós. Inclusive Jesus foi tentado, mas ele foi o único que não pecou, não cedeu à tentação. Por isso ele é o único que tem autoridade para ser o nosso refúgio e a nossa segurança na hora da tentação. Tem gente que não gosta de falar isso, mas essa é a verdade, é o que a Bíblia diz. Satanás, meus amados, não é uma lenda. Satanás não é uma energia negativa. Satanás, ele é um anjo caído. Ele é malvado, assassino, maldoso, ladrão, mentiroso. Ele vai fazer tudo para destruir a nossa vida, tudo para destruir o nosso casamento, a nossa história, os nossos sonhos. Ele não dorme e vai fazer tudo para destruir a sua vida. Não adianta disfarçar ou cair na mentira dele próprio, porque ele é o pai da mentira, achando que ele não existe, acreditando que ele não existe, porque a Bíblia diz que ele existe, porque ele é um anjo caído. E que ele atua contra a igreja de Cristo, ele faz tudo para derrubar as pessoas. Sem dó, ele procura fazer mal a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. O grande alvo de Satanás é perseguir Jesus Cristo e destruir a igreja. Ele quer destruir a igreja de Cristo. Tudo que pertence a Cristo ele quer destruir. O que ele mais quer é frustrar os planos de Deus. Querendo ou não, ele quer frustrar os planos de Deus para a sua vida.
ele tentou Adão e Eva no jardim e derrubou. E os derrubou. Ele tentou Jesus no deserto e foi derrubado, porque ele é um derrotado. E você não pode esquecer disso. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Jesus é o vencedor. E é em Jesus que eu vou me refugiar na hora da tentação. Por isso que a única chance de vencer o tentador é confiando em Jesus e seguindo a lei de Deus. É a única maneira de você vencer o tentador. Jesus te dará o escape na hora da tentação. Só Ele pode dar. Confie em Jesus e seja vigilante na sua vida. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Seja vigilante e Jesus vai te dar a vitória no deserto. Amém, igreja? Glórias a Deus. Segundo, tenha cuidado na hora das necessidades físicas. Lucas capítulo 4, verso 3. Lucas detalha bem esse momento da tentação de Cristo. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava como? Ele tinha saído de um restaurante, de uma churrascaria, naquele momento, depois do batismo, igual nós fazemos também quando a grana ajuda. Ele tinha saído de uma vacaria, de um Verdana, de algum lugar, não sei. Não. Ele não tinha saído desses lugares. Ele estava com fome, muita fome. Estava sem dormir direito. 40 dias jejuando, todos aqueles dias jejuando. Ele estava cansado, com fome, fragilizado fisicamente. Você, quando fica com fome, você fica nervoso? Você fica chateado, irado, quer bater em todo mundo? Tem gente que fica. Tem alguém assim na sua casa? Quando está com fome, quer quebrar tudo, quer comer tudo, não quer falar com ninguém, emburra a cara. É horrível ficar com fome, não é? Emburra a cara, fala comigo não, quero comida. Me dá comida. Mãe, me dá comida. Mulher, me dá comida. Marido também. Marido me leva para o restaurante, me dá comida. Como é que você fica? Ou você fica rindo, feliz da vida. Oh, estou com fome, que beleza, que alegria. Fica nada. Fica nada. Fica nada, gente. Aí a gente fica estressado, aborrecido, a gente faz cara feia, a gente quer bater em todo mundo, quer brigar com todo mundo, fica de mau humor. É horrível ficar com fome. É ruim demais ficar com fome. E além da fome, tinha o cansaço físico. Como eu falei, ele também era homem. Ou seja, estava fragilizado fisicamente. 40 dias com fome, 40 dias com o corpo físico debilitado, sem dormir direito. O texto diz, inclusive, que tinha feras no deserto. E Jesus sendo guardado, protegido pelo Espírito de Deus. Tinha feras no deserto, animais selvagens, depende da sua versão, sendo tentado pelo capeta, perturbando ele, o diabo perturbando ele, com fome, o calor do deserto durante o dia, o frio à noite, sem dormir direito e sendo tentado. Isso foi fácil? Claro que não. E Satanás propôs a Jesus usar o seu próprio poder para satisfazer a sua própria necessidade. Satanás estava propondo a Jesus fazer uma coisa boa da maneira errada. Mata a sua fome. Simples, cara. Mata a sua fome. Aí, transforma aí, ó. Cheio de pedra aí, ó. Transforma em pão, acabou seu problema. Simples assim. Mata a sua fome, que é coisa boa, fazendo o que eu estou falando para você fazer. Existe uma outra maneira de satisfazer a sua necessidade, é só fazer isso. Se Jesus faz, ele está obedecendo a quem? Ao diabo. Se ele segue o conselho do diabo, a tentação do diabo, ele está cedendo. Ele fracassava.
e estaria obedecendo à voz do diabo. O diabo tentou Jesus no ponto fraco, naquele momento. Fome, cansaço, esgotamento. Sabe o que na verdade o diabo estava fazendo? Colocando em dúvida a bondade e a providência de Deus. Se você não fizer isso, você vai morrer de fome. Você acha que Deus vai te socorrer? Vai cair comida do céu? Pedra daí, cara. E Jesus triunfa sobre Satanás fazendo o que, meus amados? Usando a palavra de Deus. Está escrito. Jesus, ele rebate Satanás usando a palavra de Deus, verso 4 do capítulo 4 de Lucas. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito. E assim Jesus vence o inimigo. Olha para mim. Vai ser exatamente na hora da fome, na hora da carência, na hora da sua necessidade, que o diabo vai te tentar. Na hora da sua fraqueza, na hora da sua necessidade, que o inimigo vai te propor duvidar da bondade e da providência de Deus, e vai te oferecer um caminho mais fácil. Na hora da carência sexual, vai te oferecer uma pessoa mais fácil. Na hora da fome, tem um jeito mais fácil de se alimentar do que ter que trabalhar 30 dias para ganhar aquela merreca de salário, para não conseguir comer uma carninha melhor, comer só um ovo. Não, tem um jeito mais fácil de fazer. Vai ser na hora da carência, da sua necessidade, que você vai ser tentado. Em outras palavras, você acha que Deus vai ser bondoso com você, que Ele vai providenciar o que você precisa? Vai não. Faça logo isso. Se tem um atalho aqui, por que você tem que seguir esse caminho longo até lá fora? Esse pedaço todo. Aqui, então, só pegar com a mão é fácil. Não é assim? Nós sabemos o que é tentação, não sabemos? E infelizmente sabemos o que é ceder à tentação. Jesus venceu a tentação porque estava determinado em resistir. Tiago 4, verso 7, é o que a Bíblia fala para mim e para você. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, aí ele fugirá. Resistir. Como é que você resiste? Jesus deixou o exemplo. Oração, palavra, comunhão com Deus. Firme em Deus. Buscando refúgio em Jesus. E ele vai fugir. A providência de Deus virá. Mas não ceda. Talvez você esteja sendo tentado agora por alguma coisa. E Deus está deixando bem claro para você, não ceda. Não ceda. Porque o diabo, ele vai fugir, mas você tem que resistir. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Alguma necessidade sua ou alguma carência sua, resista com muita oração e no poder de Deus. E logo o diabo fugirá. Você crê nisso, igreja? Amém? Terceiro e último. E último não, penúltimo. Tenha cuidado com a sedução do poder. Lucas 4, vamos ler do verso 5 ao 8. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás percebeu que o foco de Jesus estava no reino de Deus. Então o que Satanás faz? Oferece o reino.
o reino da terra, aquilo que ele é o príncipe desse mundo, o fato de ser o príncipe desse mundo, pronto. Está aí, ó. Pode ser tudo seu. Você pode ter esse poder todo. É só fazer isso, é só me adorar, pronto. É só se curvar, coisa tão simples. Só se curvar e me adorar, pronto. E tudo é seu. Satanás estava oferecendo a Jesus um reino sem cruz. Um reino sem cruz. Bastava que Jesus o adorasse. O que Jesus faz? Novamente Jesus cita a palavra de Deus, dizendo que somente Deus é digno de ser adorado. Tenha muito cuidado com o poder, seja ele em qual esfera for. Muito cuidado com o que te oferecem de uma maneira tão fácil. Toma aqui, ó. Toma aqui. Simples. Simples. Toma isso aqui. Muito cuidado com o poder, porque o poder é atraente. Nos atrai e tem levado muitas pessoas a se corromperem, a se venderem para conquistar algo que o levará a sérias destruições na sua vida. Não negocie a sua integridade. Não negocie a sua integridade, pois a sua integridade será honrada por Deus. Tenha certeza disso. Mantenha-se íntegro diante das coisas fáceis que são oferecidas para você e que podem até dar uma sensação de poder, inicialmente. Mas não é Deus que está dando. É uma oferta maligna. É uma oferta do diabo que vai te levar a um caminho de morte, vai te levar ao fracasso, vai te levar à derrota. Não se curve diante de nada nem de ninguém. Somente Deus é digno de ser adorado. Amém, igreja? Não se curve, não ceda. Vão te oferecer uma maneira mais fácil. Com certeza vão te oferecer. Sempre vai ter uma proposta mais fácil, um atalho, e você vai se sentir mais poderoso. Inicialmente parece que vai ser tudo ótimo, porque o pecado faz assim. Inicialmente, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Daqui a pouco lá na frente vai ver, era tudo mentira e eu cedi, era tudo mentira do diabo e eu caí, e hoje eu estou colhendo frutos amargos das minhas escolhas erradas, porque eu cedi ao poder, à tentação das coisas fáceis. E tem que clamar pela misericórdia de Deus. Jesus venceu a tentação porque ele tinha um caráter santo. Mantenha sempre a sua vida em santidade. Você está aqui? Amém. Deus está trabalhando a santidade em você. Mantenha-se sempre íntegro, santo, zele pela sua vida espiritual, batalhe por ela, zele pela sua vida conjugal, abençoe seu casamento, abençoe a sua família, abençoe tantas coisas preciosas que Deus te deu, e zele por isso. Não ceda, mantenha-se íntegro, e Deus vai honrar a sua integridade e o seu caráter santo. Tenha certeza disso. Quarto e último, tenha cuidado com as distorções da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, do verso 9 ao 12. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O que Satanás fez aqui, meus amados? Satanás citou a Bíblia. Satanás distorceu o texto do Salmo 91. Você conhece o Salmo 91? Bênção, né? Quantas pessoas abrem, inclusive, a Bíblia, colocam o Salmo 91 aberto lá no painel do carro. Meu carro está guardado, como se fosse um amuleto. E não conhece o Salmo. E foi isso que o diabo fez, porque ele conhece.
Ele conhece a Bíblia. Ele distorceu a palavra de Deus e mandou para Jesus. Faça aí, cara, pula daí. O anjo vai te guardar, os anjos vão te segurar. É só dar ordem aos anjos. Dá ordem e pronto. Você pula, eles vão lá, te pegam, igual aquele desenho do Walt Disney lá. Pula lá, o cara vem lá e pum, você não vai morrer não. Jesus fala, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus retrucou com a verdadeira interpretação das Escrituras. O diabo pegou o texto, distorceu, embrulhou e mandou para Jesus. Jesus, não, está errado. Essa interpretação está errada, você não vai me enrolar, não. Não vai, não. Jesus venceu a tentação porque conhecia a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus rebateu todas as tentações do inimigo. Sempre com a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você leu a Bíblia ontem? Hoje você já leu? Ainda não, dá tempo ainda. Ou leu somente aqui, né, como agora está lendo, por exemplo. Você tem lido a Bíblia? Quanto tempo você abre ou acessa a sua Bíblia para estudar a palavra de Deus? Não pense que o diabo não vai usar a Bíblia para te tentar. Ele também pode usar a Bíblia, distorcer o texto para te derrubar. E você vai dizer, poxa, mas estava na Bíblia. Peraí, a interpretação foi errada. Alguém te enganou. Alguém te enganou. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que não seja enganado pelo diabo, distorcendo a palavra de Deus. Bota aí para mim, Alain. Olha só isso. A palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo e não a palavra de Deus. Você entendeu? A palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo e não palavra de Deus. Quando ele pega a palavra de Deus, torce, contorce, distorce e joga, e alguém pega, deixou de ser a palavra de Deus, é a palavra do diabo, porque ele distorceu a palavra de Deus. Tem muita gente, pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, tem pego a palavra de Deus distorcida, que deixou de ser a palavra de Deus, é a palavra do diabo, que quem distorce é o diabo, e toma isso como verdade na sua vida e diz que fez baseado na palavra de Deus. Mentira. Mentira. Se você não lê a Bíblia, ou se você está ouvindo alguém, com internet então hoje em dia, ainda mais depois desse boom aí por causa da pandemia, o quanto que a internet tomou conta e avançou de uma maneira enorme. Se você não souber quem você está ouvindo, não estou trazendo a glória para mim, não. Mas se você ouvir qualquer um que pega um texto fora de contexto, inventa seus pretextos, fala qualquer coisa e você acredita, e não examina, não olha, não faz como os bereanos, não observa, não estuda o texto, vai cair. Porque aquilo não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus distorcida pelo diabo para enganar muitas pessoas. E tem enganado muita gente. Muita gente. Então, se você não lê a Bíblia, ou se você está ouvindo alguém que nem se preocupa em estudar para fazer uma correta interpretação da Bíblia, você está correndo sério risco de ser enganado facilmente pelo diabo. Facilmente. Facilmente. A igreja sabe. Não abro mão de uma EBD, de estudo bíblico. E muito eu me alegro quando chego aqui domingo de manhã e vejo o povo chegando. E a igreja fica cheia. Tanto as crianças, os juniores, os adultos aqui embaixo. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Tem gente que valoriza a EBD, valoriza o estudo bíblico, valoriza a leitura bíblica em casa, valoriza o versículo bíblico, o texto bíblico, valoriza o tempo de leitura bíblica com a família ou no seu tempo de devocional. E é isso que vai dar segurança na hora que alguém expor a palavra de Deus e a pessoa vai avaliar.
Cuidado. A quem você está dando ouvido, ainda que se diga pregador da palavra de Deus. Muitas pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus, na verdade estão pregando a palavra que não é de Deus, ainda que esteja com a Bíblia aberta, mas que estão pregando algo distorcido, e quem distorce a palavra de Deus é o diabo. Examinai as Escrituras, examine, pense, leia, estude, venha a EBD, venha aos cultos, participe, aprenda, absorva e tenha uma raiz forte na sua vida espiritual, baseada na palavra de Deus, procurando uma interpretação correta para que não ceda a qualquer ensinamento que apareça na sua frente. Cuidado quando você for para a internet, os canais que você está se inscrevendo, se inscreve qualquer um não, não ouça qualquer um não. Tem tanta gente boa para você ouvir, tantos pregadores bons na internet, tem mesmo, e graças a Deus por isso. Mas também tem muita gente ruim, hein? Muita gente ruim. Leia, estude, faça tudo isso, procure se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E você terá sua vida espiritual cada vez mais sólida, mais firme, e você vai estar cada vez mais pronto para se preparar para as ciladas do inimigo. Bíblia, não dá para ser cristão sem Bíblia, e quando a tentação vier, porque ela vai vir, vai ser justamente o que vai te ajudar a ficar seguro, vai ser exatamente a palavra de Deus, a oração, a vida com o Senhor, na presença de Deus. E você vai responder igual Jesus, está escrito. Lá no livro de Romanos está escrito isso. Então eu não vou cair nessa cilada do inimigo. Lá no Evangelho de João está escrito isso. Eu não vou cair nessa tentação. Lá em Mateus está escrito isso. Eu não vou ceder ao inimigo. Lá em Gênesis está escrito isso. Não. O diabo não vai ter espaço comigo. Então obedeça a Deus sempre, sabendo que isso não garante vida fácil, mas que o Senhor vai te dar vitória no deserto. Tenha sempre cuidado na hora das suas necessidades físicas, na hora da fome, na hora da carência, para que você não ceda àquilo que o inimigo vai te apresentar para te derrubar. Tenha cuidado na hora com a sedução do poder, o que te oferece com uma falsa sensação de poder, mas que no final pode te derrubar. E tenha cuidado com as distorções da palavra de Deus, aquilo que você está ouvindo e quem você está ouvindo, se é isso mesmo que a Bíblia diz. E fique firme na hora da tentação. Fique firme para você não ceder, para permanecer de pé, feliz na presença de Deus, firme em Jesus, refugiando-se sempre no Senhor, porque Ele venceu toda a tentação, sabe o que é isso, mas não cedeu. E nele nós temos refúgio e segurança, para confiarmos na providência de Deus, na bondade de Deus, na hora que formos tentados. E o Senhor nos dará o que nós necessitamos para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero, nesse momento, pedir que você esteja orando. Você está passando por algum momento de tentação agora? Seja sincero, tem alguma coisa te tentando, te perturbando, ou tem alguém te perturbando para você ceder? Você é jovem, tem alguém te perturbando, ou talvez o seu companheiro, vamos para o motel, vamos, não tem nada a ver, todo mundo faz, vamos fazer também. E você está, não, sou um servo de Deus. A Bíblia diz que tem a hora certa para tudo, e eu vou esperar a hora certa. Tem alguém te tentando com dinheiro fácil, para você talvez sonegar imposto, para você não pagar alguma conta que você sabe que como cristão tem que pagar, mas o governo rouba, todo mundo rouba, o que tem? É só você não pagar essa conta e está tudo certo.
Está todo mundo roubando mesmo? Isso aqui não é nada. Está sendo tentado também nessa área financeira? Não ceda, fique firme em Jesus, honre seus compromissos. E o Senhor vai honrar a sua fidelidade. Estão te apresentando um caminho mais fácil? Talvez uma promoção que você vai dar uma pernada em alguém meio sutilmente, ninguém vai perceber e você vai talvez conseguir até um salário melhor, uma posição melhor. Está sendo tentado e parece que ninguém vai descobrir, né? É sempre assim, ninguém está vendo, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Você pensa que não, porque Deus está vendo. E a hora que Deus tratar, vai trazer à tona, alguém vai saber do seu pecado. E vai ser vergonhoso para você. Vai ser um vexame e você vai se sentir muito mal, se você é um servo de Deus. E está na hora de não ceder à tentação. Saia daqui com essa decisão. Eu não quero ceder aos ataques do inimigo. Está escrito na palavra de Deus isso, e é nisso que eu vou acreditar. Talvez você tenha ouvido até algum pregador, ou alguém que se diz pregador, mas que falou alguma coisa na Bíblia, alguma coisa que você ficou com uma pulga atrás da orelha. E isso pode te prejudicar, porque na verdade foi alguém que se deixou ser levado pelo inimigo, distorceu a Bíblia, não estudou, não leu, não orou, jogou qualquer coisa e você está acreditando. É hora de você também não ceder, inclusive é isso, não ceder, ir lá, investigar, perguntar a alguém, procurar conhecer mais, para que você não caia na distorção da palavra de Deus, achando que é a palavra de Deus. E essa hora de tomar uma decisão e não aceitar isso, não ceda à tentação, não caia nesse abismo, seja ele qual for. Jesus te segura pela mão. E tem como você ficar firme no Senhor Jesus. E ser um vencedor, porque o diabo vai fugir daqueles que resistem à tentação no nome de Jesus. Pai, aqui está o seu povo. Estamos nós, frágeis, pequenos. E, ó Pai, é verdade, somos tentados a nos corromper, somos tentados a aceitarmos a proposta fácil, o atalho, o caminho mais fácil, somos tentados a ceder às paixões da carne, aos sites de pornografia, aos acessos da internet que não condizem com a tua palavra, tentados ao dinheiro fácil, tentados ao poder, à sexualidade ilícita, tentados pelo inimigo para cairmos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra tenha fortalecido ou esteja fortalecendo o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, para que sejamos crentes firmes, fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Talvez tenha alguém aqui, ó Pai, que cedeu à tentação e foi infiel a Deus, foi infiel a Ti. Que talvez nem tenha sido fiel ao Senhor, dando seus dízimos e ofertas e levando o seu dinheiro, o dinheiro que é do Senhor, colocando em outro lugar, cedeu à tentação. Talvez tenha alguém que não tenha tido um namoro santo, esteja com um namoro ilícito que o Senhor não aprova. É a hora de tratar isso também. Talvez alguém com seus negócios esteja fazendo coisas ilícitas, talvez dinheiro sujo. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus toda mentira caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda mentira, todo intento do mal caia por terra em nome de Jesus. E que, ó Deus, os teus filhos tenham uma vida santa, 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 abençoada pelo Senhor, a qual o Senhor providenciará tudo que é necessário, e os teus servos serão honrados, em nome de Jesus. Talvez tenha gente, ó Deus, que nem se preocupa mais em ter um palavreado santo,
uma boca que profira bênçãos, mas xinga, fala palavras que todo mundo faz, por que não fazer? E acaba cedendo a Deus, só porque o meio força isso. E acha que pode fazer, não tem nada a ver. E acaba fazendo com que suas bocas santas produzam palavras de maldição, que ofendem a tua santidade, porque cedeu à tentação. E tantas outras coisas, que parecem não ter nada a ver, mas que na verdade cedeu à tentação e acha que não tem nada a ver, e o Senhor deixa de abençoar por causa disso. Pai, em nome de Jesus, fortaleça o seu povo para que não caia na tentação. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está me ouvindo, que está por um fio para cometer um adultério, está repreendido em nome de Jesus. Que mude agora a sua atitude, seu pensamento, para não ser a tentação dessa pessoa que está sendo usada pelo inimigo. Se tem alguém que está com uma proposta na gaveta que o diabo mandou para que aceite um dinheiro sujo, que caia por terra agora em nome de Jesus, e saia daqui hoje transformado, com a decisão tomada de que não vai ceder, porque se agarrou e se refugiou em Cristo Jesus, e tem uma vida santa, abençoada pelo Senhor, e que Deus providenciará tudo que for necessário para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado por essa palavra, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Você pode se colocar de pé mais uma vez? Para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
é fiel.